falasse mais sobre a certeza da salvação da igreja. Sobre, perdão. A certeza da salvação. Ah, meu Deus. Da salvação, né? Não a certeza. Maravilha. Certeza da... Tem alguém aqui que não tem certeza da salvação? Tem alguém aqui que não tem? Não, pode falar. Não, irmão, eu acho que eu não sou salvo. Ou quem acha que só é salvo se permanecer fiel até o fim? Eita glória. Para eu ser salvo, eu preciso ser fiel a Deus até o fim. Então abra a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Qual evangelho? João. Capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 36. Vamos lá, se eu estou certo aqui. Não, é isso mesmo. Quem achou pode ler em voz alta, vamos procurar 2 ou 3 versões diferentes. Pode ler. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Outra pessoa em outra versão. Obrigado, Clarinha. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna. Sofrerá para sempre o castigo de Deus. Muito bom, Vitão. Qual que é essa versão? Muito boa. Próxima versão. Ninguém mais quer ler. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Opa! Tem 2 palavras mágicas aí que eu gostei bastante que vocês acabaram de comentar. Quem crê no Filho. De novo, quem crê no Filho. Tem a vida eterna. Que mais eu preciso fazer para ter a vida eterna? Mas não tem mais alguma coisa aí? Lê de novo, em voz alta. Quem? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Qual a condição de ter a vida eterna? E qual é a condição de não ter a vida eterna? Tem mais alguma coisa no Evangelho? Me explica isso. Agora continua a leitura. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E ele receberá a sua plenitude. Mas aquele que não crê no Filho não receberá a sua plenitude, porque a ira de Deus está sobre ele. Todo mundo entendeu? Sim? Agora vai lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Não foge muito do tema de ontem. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quem achou, diga eu. Então pode ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha só, todos pecaram significa que até o seu neto que não nasceu, ou o seu sobrinho que é um bebê, também está debaixo do pecado. Porque nós não pecamos porque cometemos atos pecaminosos, nós cometemos porque nós somos pecadores, porque a nossa natureza é pecadora. E assim sendo, todo ser humano está debaixo do pecado. Agora, quando você entende que você não é um pecador porque você peca, mas porque você nasceu, o problema não está você pecar, o problema está em você nascer. Uma vez que você nasceu, você é um pecador. Quem está falando isso? É o pastor Bruno ou é o livro de Romanos capítulo 5, versículo 12? Porque através de um só homem entrou o pecado no
Você faz parte do mundo? Sim ou não? Sim. Sim ou não, crente? Sim. Se você faz parte do mundo, você está debaixo do? Então, João 3,33 fica um pouco mais fácil de entender. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna e recebe a sua plenitude. Mas aquele que não crê no Filho não significa que perde a salvação. Significa que nunca a encontrou. Porque você já está condenado. Todos nós aqui nascemos condenados. Porque estamos debaixo do pecado. Não significa que se você faz alguma coisa, você é rejeitado por Deus. Significa que quando você não crer, você já se condenou. O próprio Evangelho de João, capítulo 3, está escrito o seguinte: Jesus não veio condenar o mundo porque ele já estava condenado. Mas Jesus veio salvar o mundo, não condenar o mundo. Então, se você conheceu na sua vida um Deus que condena, é porque você não conheceu Jesus Cristo ainda. Romanos capítulo 3, versículo 23. Quem achou, diga eu. Diga eu. Achou, leu. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Como assim todos pecaram? Todos é alguns? Todos são? Mas se todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, existe alguém que está salvo? Você só vai ser salvo se você crer. À medida que você creu em Jesus, você tem a vida eterna. Porque nós já somos condenados. Porém, todo aquele que crê em Jesus está justificado. Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Nossa, irmão Bruno, então não precisa ser fiel? Não precisa fazer nada. Efésios, capítulo, versículo. Essa igreja tá top, hein? Efésios capítulo, versículo. Doutrina da graça, vocês estão afiados, hein? Ô Romeu, não fica bravo, calma, não fica bravo. Efésios capítulo 2, versículo. Quem achou, diga eu. Achou, então lê. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Ok. Nós vimos então que todo ser humano pecou porque um pecou e nós herdamos o pecado de Adão, certo? Certo? Certo. Beleza. E que todos nós já estamos condenados. Amém? Benção. Só que nós vimos lá no Evangelho de João 3,33 que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não significa que vai alcançar. Se eu for fiel a Deus, se eu não comer carne de porco, se eu não doar sangue, eu vou ganhar a vida eterna. Não, é aquele que crê no Filho. Creu no Filho tem a... Nossa, vocês estão... Olha que orgulho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porque nós estávamos condenados. Vimos isso em Romanos 3, versículo 23. Vocês estão decorando? Tem que decorar, hein? Os versículos aí. Se você era condenado, Romanos 5,12. Se nós estávamos condenados, destituídos, porque por um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram, nós entendemos que a salvação só veio por intermédio de Jesus, e que quem crê em Jesus tem a vida eterna, porque o mundo já está condenado. Efésios 2 diz o seguinte para a gente: porque pela graça sois? Porque pela graça sois? Porque pela graça sois? Respira. A palavra salvação do grego aí é sozo. Repete comigo, sozo. S-O-Z-O, que significa manter seguro, resgatar. Essa salvação é um resgate. Por quê? Você estava perdido e foi resgatado. Ah, é top isso, né? Sozo significa resgate. Agora nós vamos mudar a palavra. Ao invés de salvo, que eu sei que é o certo,
Nós vamos falar resgatados. Amém? Amém? Porque pela graça vocês são resgatados. Por meio da fé. Por meio da fé. Por meio da fé ou por meio da guarda do sábado? Por meio da fé ou se você não fornicar? Por meio da fé ou se você não beber? É por meio do quê? Em quem? E isto não vem de? É um dom de Deus. Sabe o que isso faz com você? Pega o seu ego, pega a sua grandeza, porque você gosta de ser grandão, né? Nós gostamos de mérito. Foi eu que fiz esse serviço. É igual eu quando faço um prato em casa, ou um churrasco. Se a Jaque não me elogiar, como é que eu fico? Não é verdade, Preta? Ela tem que... Tá ruim, ela tem que falar que tá bom. Porque eu quero mérito. Você também é assim. Ué, você também. Todo mundo. Todo mundo quer um pouco de mérito. Toda vez tem uma discussão gospel aqui entre os dois, né? Amém. Então, irmãos, a gente quer mérito. Porque a gente... Não, eu fiz isso. Aí o evangelho vem e quebra o nosso ego. Tipo assim, para você ser salvo, não depende de você fazer alguma coisa. Porque pela graça você é salvo. E ó, não vem nem de você. O que você tem que fazer? Crer em Cristo. Porque os méritos são de Cristo. Já contei a história do assalto aqui? A mão armada? Já? Não preciso contar de novo, né? Porque aí você começa a entender o temor a Deus de verdade. Não é medo de ir para o inferno. Se você serve a Deus por medo de ir para o inferno, você ainda não conheceu Jesus. Quem aqui tem medo de ir para o inferno é porque não conheceu Cristo. É. Se você dorme e acorda com essa incerteza, é porque você não conheceu Jesus. Quando você conhecer Jesus, você nunca mais vai ter esse medo.